Tudo bom, galera? Vim corrigir então com vocês aqui a nossa lista de exercício agora de junho, certo? Eu coloquei alguns inícios de enunciado aqui para ficar mais fácil de me organizar. O primeiro diz assim: calcule o 20º termo da PA 26, 31, 36, assim por diante. Lembrando que para a gente resolver esse tipo de questão, a gente vai usar aquela fórmula que vocês pesquisaram lá no trabalho, tá? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes o r. Bom, feito isso, a gente quer saber quem é o 20º termo. Então, o n vai ser 20. O meu último termo que eu não sei, meu primeiro vai ser o 26 e a razão é o segundo menos o primeiro. Feito isso, esses valores agora a gente joga na fórmula. AN, A1, N menos 1, vezes a razão, que é 5. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir primeiro. 20 menos 1 dá 19 e vou multiplicar por 5. Poderia fazer o chuveirinho também, 20 vezes 5 e depois 5 vezes menos 1, também dá, tá? Então, aqui eu ficaria 26 mais dá 45, vão 4, 95. Vou somar esses dois, 26 mais 95, aqui dá 11, dá 12. Então, meu 20º termo dessa sequência seria 121. E feito carreto, resolvido. Na questão 2, pergunta quais daquelas PAs ali, daquelas sequências, são progressões. Para a gente determinar se uma sucessão, uma sequência é uma PA, a razão que a gente descobrir vai ter que ser sempre constante, ou seja, essa razão vai ter que ficar constante entre todos os seus termos, tá? Vou pegar aqui uma outra cor. Se eu pegar o primeiro e eu fizer a razão como o segundo menos o primeiro, isso aqui não dá 4? Então, em todos os outros termos que eu tenho aqui marcados, essa sequência tem que estar sempre acrescida 4, acrescida de 4, acrescida 4, é sempre assim. 21 mais 4, 25, 25 mais a razão, 29, 29 mais a razão, 33. Ok, fechou, é uma PA. Na de baixo, vou pensar da mesma forma. Primeiramente, vou encontrar a razão, que é o segundo menos o primeiro. Menos 7 menos 0, menos 7. Então, para cada elemento ali, eu vou ter que estar diminuindo 7. 0 menos 7 dá menos 7. Menos 7 menos 7, já não deu 7 daí. Então, isso aqui não é PA. Na letra C, vou descobrir primeiramente quem é a minha razão. Então, a razão vai ser 0 menos 8, ou seja, o segundo menos o primeiro. Razão tem que dar 8, ou seja, eu vou acrescentando 8 em cada um dos seus termos. Menos 8 mais 8 dá 0, 8 mais 0 mais 8 dá 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32. Fechou, é uma PA. Na letra D, vou pensar da mesma forma, o segundo menos o primeiro, ou seja, o segundo aqui mais 30 vai dar menos 6. Em cada termo eu vou diminuir 6. Menos 30 menos 6 dá menos 36, menos 36 menos... menos 6 não deu, menos 41. Logo, não é uma PA. Na questão 3, tem ali a nossa sequência, 28, 36, 44, 52 e assim por diante, e pede quem é o 8º termo dessa sequência. Então, vou completar. O meu AN, ou seja, esse 8º, eu não sei quem é. O meu A1 é o 28. O meu 8º termo, então, eu tenho quantidade de termos 8. E a razão vou descobrir agora. 36 menos 28, 8. De posse desses valores, agora a gente vai trocar lá na fórmula. AN, que eu não sei, A1, que é 28, N menos 1, vezes a razão, que é 8.
Ou seja, o A1, vou diminuir aqui, vou pegar aqui 7 vezes 8 dá 56 e agora eu vou somar, dá 14, 7, 84. Então, o oitavo termo dessa sequência é o número 84, certo? Então, continuando. Questão 4, diz assim, numa PA de razão 9, então já vou completando, vou lendo e vou completando. Razão 9. O 10º termo, ou seja, essa sequência vão ter 10 termos, o 10º termo vale 98. E pergunta quem é o segundo. Mas antes da gente calcular o segundo, precisa descobrir quem é o primeiro, né? Então, meu último termo vai ser 98 e meu primeiro eu não sei. Bom, pensando nisso, vou trocar lá na fórmula. O meu AN é 98, meu A1 eu não sei, N é 10 e a razão 9. Então, 98 igual a 1, aqui vai ficar 9 vezes 9, 98 vai ser a 1, 9 vezes 9 dá 81, eu vou isolar o A1, ou seja, vou passar esse 81 para cá. Então, A1, 98 menos 81, eu vou ter 17. Mas a minha questão pergunta quem é o meu segundo termo. Então, o meu segundo termo vai ser o meu primeiro mais a razão, que é 9. 17 mais 9, os 26. Então, minha resposta, então, 26. Questão 5. Preparando-se para uma competição, um atleta corre 400 metros a mais que a distância do dia anterior. Esses 400 metros a mais, então, vai ser a minha razão, certo? Sabe-se que no 6º dia, então, a minha PA vão ter 6 termos, ele correu 3,2 quilômetros, então vai ser o meu AN. Qual é a distância percorrida pelo atleta? A distância a gente vai entender como a distância total, então eu preciso saber, são 6, né? É no 6º dia, então eu preciso descobrir quem é o meu primeiro dia, meu segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 6º dia, para depois juntar esse povo todo. Pois então, vamos descobrir primeiro aqui. O AN, o A1, N menos 1 vezes a razão. Ah, detalhe, né? Agora que eu me lembrei, a gente tem aqui em metros e aqui em quilômetros. Então, de duas uma, ou a gente transforma um ou a gente transforma o outro, tá? O que ficar mais fácil ali para vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou transformar isso aqui em metros, ó, que eu acho que é mais fácil aqui para aproveitar. Então, 3.200 metros é a 1, aqui vai ficar 5 e aqui 400. Então, 3.200, vou multiplicar e dá 20, 0, 0. Vou passar diminuindo, né? Menos os 2.000. Então, descobrir quanto ele correu, nadou, né? Quanto ele correu no meu primeiro dia. 13.200 menos 2.000 dão os 1.200 metros. Como ele vai andando ou correndo 400 metros a mais para cada dia subsequente, ou seja, para cada dia posterior, então no primeiro eu vou ter que fazer no primeiro dia, mais o que ele andou no segundo, que vai ser os 1.200 mais os 400, mais isso aqui mais 400, isso aqui mais 400, isso mais 400 e isso mais 400. Isso aqui eu vou colocar, dá um total, se eu juntar esse povo todo aqui, eu vou ter 13.200 metros. Ah, ô senhora, não pensei por metro, pensei em quilômetro. Que resposta eu encontraria? 13,2, tá? E aí, esses 400 metros para quilômetros ficaria como 0,4. Certo? Então, vamos lá para o próximo. Deixa eu pegar o enunciado lá.
Saindo do ponto O, um robô caminha em linha reta e sucessivamente 10 metros na direção sul. Pensando, a gente fez alguns de Rosa 200, eu adoro colocar os Rosas 200 aqui também na história. 10 metros na direção sul. Sul, entende-se para baixo. Então, aqui andou 10 metros, tá? Vou colocar uma setinha aqui para dizer que andou 10. 3 metros na direção leste. O leste entende-se para cá. Então, andou 3, aqui andou 10. 6 metros na direção norte. Então, aqui subiu 6, ó. Nossa, aqui 6. E de lá retorna ao ponto de partida. Então, deixa eu pegar outra cor aqui para simbolizar. Daqui veio para cá, que era o ponto de partida. Quantos metros o robô percorreu ao todo? Detalhe, ao todo, desde que ele saiu até ele chegar. O percurso total, só deixa eu colocar aqui o total para a gente representar melhor. Ele desceu 10, então andou 10 metros aqui, depois andou mais 3 para cá, bem proporcional esse 3 para esse 6, tá uma delícia. Depois ele subiu 6 para o norte, e essa parte aqui eu não sei, mas se eu conseguir observar, eu extraio um triângulo aqui, ó. Ó. E mais, isso aqui vai ser um triângulo retângulo ainda por cima. Bem bonitinho, ó, pra vocês. Esse lado aqui de baixo, ou seja, esse cateto aqui embaixo, vai valer os 3. Esse cateto aqui vai valer o quanto falta para ele chegar nos 10, ou seja, ele percorreu 6, para os 10 estão faltando 4. E esse eu não sei. Então, por Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, dá 16, dá 9, dá 25, raiz de 25, 5. Então, esse foi o percurso que ele andou aqui, ó, 5 metros naquela diagonal. Vou colar aqui também. Se eu observar todo esse povo aqui somado junto, isso vai dar 24. E resolvido também. Bom, continuando então a correção. Questão 7. Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro do chão, então essa distância aqui, 1,5 metro, tá? 1,5 metros. À vista ali, um ângulo, como é que é? Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro do solo, à vista sob um ângulo de 12 graus, então aqui 12 graus, viu que é não ler tudo, né? O topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Então tá aqui o edifício, 200 metros e aqui tá o tal do edifício, tá? Vou botar aqui um lindo, maravilhoso como sempre, né? Super! Qual é a altura aproximada desse edifício? Então, é o que eu quero saber, é esse tamanho por enquanto. Eu tenho um triângulo retângulo. Conforme a gente viu lá no iniciozinho, a gente tem, antes de saber se é seno, cosseno, se é tangente, descobrir quem são os elementos que a gente tem ali dentro dele. O ângulo tá aqui, o x vai ser o meu CO. Em relação ao ângulo de 12 graus, esse 200 vai ser o meu CA. A relação que envolve o CO e o CA, ou seja, a coca, é a tangente. Como é que eu vou montar isso? Tangente do ângulo, ou seja, 12 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Deixa eu colar aqui porque eu não sei. Tangente de 12 graus vale 0,21. Posso fazer o que aqui? O 200 que está dividindo, posso passar para cá, multiplicando. Posso colocar um aqui embaixo e multiplicar também, aí é a opção de vocês. 0,21 vezes 200 vão dar 42. Bom, então significa que 42 é a altura do prédio? Não, a gente não pode esquecer daquele 1,5 que está ali. Então, esses 42 eu vou ter que somar 1,5. Isso vai me dar um total, então, de 43,5
metros. E essa vai ser, ou esse vai ser, o tamanho do meu prédio. O resto eu vou colar daqui, porque eu também não vou fazer agora, né? No primeiro, a gente tem que... No exercício 8, a gente tem que descobrir quantas voltas, que quadrante e quem é o arco côngruo a cada um desses aqui. Na letra A, é 29π sobre 6. Se eu pegar o 29, multiplicar por 180, dividir por 6, eu vou ter 870 graus. Bom, o que eu falei para vocês? Quando o ângulo é maior que 360, a gente tem que sempre dividir por 360. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se cabe. Ó, vou pegar, vou dividir por 360, vão dar 2 voltas e vão sobrar 150. Detalhe, tem que dividir assim? Tem. Por quê? Porque a gente precisa do nosso resto. É ele que vai ser o nosso arco côngruo. Tá? Então, a quantidade de voltas, 2 voltas. Que quadrante vai para isso? 150 graus. Lembrando do nosso círculo trigonométrico. Ele vai de 0 até 90, 180, 270 e 360. Toda volta. 150 graus, ele vai estar no nosso segundo quadrante. E que faltou o arco côngruo. E o arco côngruo a ele vai ser o resto da divisão, ou seja, o 150. Certo? 100π, ou seja, 100 vezes 180. Isso vai dar 18.000 graus. Vou botar uns grauzinhos aqui, né, para ficar mais bonitinho. Esses 18.000, igual, a gente vai dividir por 360. Eu sei que é gigantesco, mas nós vamos dividir. Isso vão dar 50 voltas e vai sobrar a bagatela de 0 graus. Pois bem, pergunta a quantidade de voltas. Em relação às voltas, tá aqui, são 50 voltas. Em que quadrante vai estar isso? Bom, se é 0 grau, estaria ainda no nosso primeiro quadrante. O arco côngruo a ele vai ser o resto da divisão, ou seja, 0 grau. E por fim, é menos 17π sobre 4, ou seja, menos 17 vezes 180, o resultado dividido por 4. Isso vai nos dar menos 765 graus. Vou fazer a divisão normal, tá? Vou pegar, vou dividir, dão 2 voltas. Aqui, ao invés de diminuir, eu vou somar, dá 45 negativo. Lembra? Quando o ângulo é negativo, a gente pega e diminui lá dos 360, ó, que dá os 315. Bom, achado isso, então vamos descobrir. Quantidade de voltas, 2. Que quadrante isso vai estar? Eu vou olhar para cá, 315 graus. 315 graus vai estar no quarto quadrante. Mas, o arco. E o arco que a gente tem ali, o arco côngruo, 315. Galera, a correção tá feita. Em seguidinha eu vou lançar as próximas atividades agora do mês de junho, certo? Um beijo para todo mundo, saudade!